1 Samuel, capítulo 1, do verso 1 ao verso 28. Havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, da tribo de Efraim. Eucana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecia sacrifícios a ele. Neste tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava. Apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos, e sua rival a procurava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos, todos os anos era a mesma coisa. Penina procurava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois de que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de sua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Larga este vinho. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando o meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Neste caso, vá em paz, disse Eli. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigado, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava mais triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. No ano seguinte, Eucana e a sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar, e que o Senhor a ajude a cumprir sua promessa.
Então ela ficou em casa e cuidou de seu filho até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló. Embora ele ainda fosse pequeno, também levou um novilho de 3 anos para sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana lhes disse: com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu o meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. Primeiro versículo aqui do capítulo 1 de Samuel, nós vamos perceber aqui na narrativa o histórico, ou seja, a origem de Eucana, que ele era um homem, embora esse nome Eucana para nós parece ser um nome feminino, mas aqui relata que é um nome masculino, um homem, que é um homem que vivia em Ramá, na região de Zuf, que fica na região montanhosa de Efraim. E aqui no capítulo 1 ainda ele vai falar que da sua filiação, que era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, da tribo de Efraim. Então, no primeiro versículo ele vai apresentar quem era Eucana. E a partir do verso 2, ele vai mostrar agora qual que era a situação deste homem. Diz aqui que Eucana tinha 2 esposas. Era comum naquela época, homens ter mais de uma mulher. Então, a tradição, enfim. Eucana, marido, homem, ele tinha 2 esposas. A primeira esposa dele chamava Ana. E a segunda chamava Penina. Penina tinha 2 filhos e Ana não tinha nenhum. Então, o que já me inicia aqui mostrando que Eucana tinha 2 esposas e a primeira esposa dele era Ana. Então, você percebe aqui que o texto coloca Ana em primeiro lugar. O escritor aqui de Samuel, ele deixa claro que a primeira esposa de Eucana era Ana e a segunda esposa era Penina. E nós sabemos aqui, o texto fala ainda no versículo 2, que Penina tinha filhos com Eucana. E Ana, porém, ainda não havia dado filhos ao seu marido. Versículo 3, ele vai falar que todos os anos, de forma periódica, de forma sistemática, Eucana, marido, ele subia de sua cidade até Siló para adorar a Deus, adorar o Senhor dos Exércitos. E ali ele oferecia sacrifícios ao Senhor. Então, todos os anos, Eucana subia até a cidade de Siló e adorava ao Senhor, prestava oferta ao Senhor, ele prestava sacrifícios ao Senhor, ele prestava o culto dele ao Senhor, todos os anos, conforme já havia sido ordenado, conforme a tradição que havia naquele local. E a Bíblia relata ainda no versículo 3 que nesse tempo os sacerdotes do Senhor, existiam alguns sacerdotes que eram Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Então, naquele momento, os sacerdotes que estavam atuando, que estavam operando naquele momento, quem estava na atividade naquele momento, era Ofni e Finéias, que são os 2 filhos também do sacerdote Eli. Tá? Versículo 4 vai falar que quando Eucana apresentava seu sacrifício, toda vez que Eucana ia lá em Siló apresentar o sacrifício dele ao Senhor, Eucana trazia porções de carne à sua esposa Penina e também distribuía para cada um dos seus filhos, aos filhos dela, e também trazia a Ana. No versículo 5 vai falar a Ana, porém dava uma porção especial porque a amava. Percebe que o fato de Ana, na perspectiva de seu marido Eucana, o fato dela não ter filho, não possuir filhos, isso não mudava a condição do amor, a condição
né, do carinho que Eucana tinha por Ana. Então nós percebemos aqui Eucana, um homem amoroso, um homem temente a Deus, um homem que ia ao templo, um homem que oferecia sacrifícios ao Senhor e amava a sua família. E o versículo 5 fala, Ana, ele trazia uma porção especial porque amava ela, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. Só que, do outro lado, na perspectiva agora de Penina, que é a sua rival, que é a outra mulher, que é a segunda mulher de Eucana, versículo 6 vai falar, e a sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Então, você imagina a cena, né? O marido vai adorar o Senhor, vai oferecer sacrifícios ao Senhor, vai buscar o Senhor, e depois disso ele traz aqui, então, traz alimento, traz carne, e oferece para Penina, oferece para os filhos, e guarda uma porção, em outras versões bíblicas aqui, trazia uma porção em dobro, uma porção dobrada, uma porção aqui, nessa versão, na NVT que eu estou lendo aqui, fala que é uma versão, essa versão diz que é uma porção especial, né, que ele ofertava a ela, que presenteava ela com uma porção especial porque a amava. Só que em contrapartida, ela tinha que lutar. Ela tinha, em um lado ela tem o amor, a dedicação, o carinho do seu marido, e do outro lado ela tem a provocação, a inveja, a zombaria, né, da outra esposa de Eucana. Então essa mulher vivia numa situação muito, muito complicada, muito difícil. Você conseguir conviver num lugar onde você é zombado, onde você é motivo de escárnio, onde você é motivo de zombaria. Deixa eu trazer uma verdade para você aqui. Eu não sei qual que pode ser o motivo, às vezes, que você esteja enfrentando zombaria, escárnio, desprezo, sabe? Eu não sei qual que é o motivo, quem são esses zombadores, mas eu quero trazer para você desde já essa reflexão. Existem momentos em que nós temos que nos apegarmos, sabe, aos gestos bons, ao amor das pessoas que nos amam. E se você não consegue enxergar isso ao seu redor, você tem que enxergar isso em Deus, tá? Se você não consegue enxergar amor dentro da tua casa, no lugar onde você convive, no teu trabalho, não sei, em algum lugar que você de repente tem alguma situação na tua vida que você se sente, sabe, motivo de chacota, motivo de zombaria, gostaria que você se apegasse ao que Deus fala de você, ao que Deus pensa de você, a forma que Deus te vê, ok? Porque antes de qualquer coisa, o nosso marido é Deus, teu marido é Deus, né? Nós somos, independente do teu sexo, se é masculino ou feminino, nós somos a noiva de Cristo. O Senhor é o nosso noivo, Ele é o nosso Deus, sabe? Ele nos comprou, sabe? Ele vai, a Bíblia relata, sabe, uma festa de casamento, onde nós somos a noiva, sabe? Nós estamos esperando o noivo, nós estamos esperando o Senhor vir buscar a noiva. Sabe aquela coisa do casamento, que nós está aquela liturgia do casamento, onde, só que aqui na verdade é ao contrário, né? Onde o noivo entra e o noivo fica lá na frente, no altar, esperando a noiva chegar e entrar, né, na cerimônia, entrar para a festa. E nas questões espirituais não são diferentes, né? O Senhor, nós estamos aqui esperando o Senhor rasgar esse céu, né, e vir de encontro a nós. Então é nisso que nós temos que pensar. Era só uma observação em cima desse texto aqui que eu acho oportuno dizer, tá? Então, se existe algum motivo aí para você estar entristecido, de você estar aí cabisbaixo, estar envergonhado, se sentir envergonhado, impotente, incapaz, querido, em nome de Jesus, é momento de você levantar aí o teu rosto, sabe, deixar a glória de Deus resplandecer na tua vida. O que importa mais é o que Deus diz de você, e não o que os outros dizem, não o que o homem diz, mas o que Deus diz. O que importa para mim é o que Deus pensa de mim, é o que Deus sabe de mim,
É o que Deus vê em mim. E não o que os outros dizem, o que os outros pensam, o que os outros falam. Ok? Então, desde já eu queria deixar para vocês essa reflexão. E voltando aqui, nós vamos, versículo 7 do primeiro capítulo de 1 Samuel, fala o seguinte, que todos os anos, era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Olha que mulher atribulada. A mulher ia todos os anos, né? Eu vejo aqui uma figura de uma pessoa religiosa, uma pessoa que frequenta o templo, uma pessoa que presta culto, mas é uma pessoa que não tem misericórdia, uma pessoa que não tem empatia, é uma pessoa que, sabe, que não se importa com o outro, com a dor do outro. Eu vejo aqui, seriamente aqui, um caso de religiosidade, né, nessa pessoa de Penina. Essa Penina era uma religiosa, uma pessoa que estava no templo, estava ali prestando culto, mas é uma pessoa que vivia com o coração pronto a zombar da outra, sabe, a fazer piada, a tirar sarro, sabe, da desgraça ou da miséria da outra pessoa, da tristeza da outra pessoa. Então, olha aqui o que a religiosidade faz. Como é que uma pessoa que está prestando culto a Deus, uma pessoa que serve, que se diz cristã, se diz serva de Deus nesse caso aqui, sabe, ela não tem misericórdia da outra, sabe? Como é que isso pode acontecer, igreja? Sabe, que Deus nos livre disso, Deus nos livre de ser como Penina. Amém? Em nome de Jesus. Então, todos os anos, versículo 7 fala aqui, era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando ia à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Gente, é uma situação séria. Essa mulher deixava de comer, perdia o apetite por causa dessa humilhação, por causa dessa situação. Era algo que estava incomodando ela. Versículo 8 diz que Ana, diz assim que Ana, aí é uma fala de Eucana, né? Versículo 8 diz assim: Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que você não come? Por que está tão triste? Então olha a pergunta dele, ele questiona ela, né? Por que você não come? Por que você está tão triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? É como se Deus perguntasse para você hoje: por que você chora? Por que você está triste? Eu não sou maior do que este problema? Eu não sou maior do que essa situação que você está enfrentando? Eu não sou melhor do que a bênção que você pede para mim? Às vezes não. Às vezes o problema é exatamente este. Existem pessoas que se relacionam com Deus pelo aquilo que Deus pode fazer. Aí Deus pergunta para nós: porventura eu não sou melhor do que a bênção? Eu não sou maior do que o milagre? Eu não sou maior do que os motivos pelo qual você me busca, me adora? Esta foi a pergunta aqui do marido para a esposa. Por que você está triste? Por que você chora? Por que você está nessa situação? Porventura eu não sou melhor do que 10 filhos? Esse verso fala muito no meu coração. Este verso faz eu refletir muito a respeito da minha postura, a respeito da maneira que eu tenho vivido, da maneira que eu tenho me relacionado com Deus, da maneira que eu tenho me relacionado com os meus irmãos e da maneira que eu tenho me relacionado com as bênçãos de Deus. Será que as circunstâncias ou as minhas petições não têm tomado o lugar principal, sabe, onde Deus ocupa, onde Deus está? E o motivo que eu me achego a Deus é simplesmente pelo fato que eu tenho necessidade, não pelo fato
de eu ter a necessidade com N maiúsculo de adorá-lo, de reconhecer a grandeza dele. Então as minhas necessidades físicas, emocionais, sentimentais, elas muitas vezes são colocadas na frente da minha necessidade vital, que é de servir, de adorar, de reconhecer Deus na minha vida, de reconhecer a grandeza de Deus na minha vida. Isso soa como, sabe, como se nós estivéssemos nos relacionando com Deus por interesse. Esse texto me faz refletir nisso. Como se a maioria das vezes que nós nos relacionamos com Deus é por interesse. Mas Deus, Ele é Deus de misericórdia. E mesmo assim, Deus, Ele continua ouvindo o nosso clamor. Deus, Ele continua ouvindo, né, o que faz nós chorarmos, o que entristece os nossos corações. E Deus, Ele não nos deixa só. Deus não nos deixa falando sozinho. Pelo contrário, Deus, Ele responde às nossas orações. Deus, Ele interage conosco no momento de oração, no momento de pranto, no momento de súplica. No momento de angústia, Deus ouve o nosso clamor. No momento de angústia, Deus nos responde e acalenta o nosso coração. Eu fico perplexo com a maneira que Deus age, com a didática de Deus. Vamos voltar ao texto aqui. Então, versículo 8 ainda, Eucana pergunta para ela: por que você está chorando? Qual é o motivo do seu choro? Por que você não está comendo? Por que você está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Uma outra reflexão que eu faço. Existem pessoas implorando pelo amor de outras. Existem pessoas que estão implorando para ser amada. Implorando por alguém, sabe, que simplesmente não está nem aí por ela. Pessoas que estão se humilhando diante de homens, de mulheres, de pessoas. Você está pegando todos os seus sentimentos, está jogando tudo no lixo. Você está depositando o sentimento em alguém que despreza os seus sentimentos. Você está numa busca incessante atrás de homens, atrás de mulheres, atrás de pessoas, para satisfazer o desejo do teu coração, para se sentir amada, para se sentir querida. E você está rejeitando o amor de um Deus que te ama de forma incondicional. Você implora, mendiga o amor de uma pessoa. Em contraponto, você rejeita, você despreza o verdadeiro amor, aquela pessoa que te ama, que sempre te amou, que sempre te quis bem, que quer o seu bem, que quer você bem. Então é momento de nós checarmos as nossas prioridades. É momento de nós analisarmos se nós não estamos dedicando muito do nosso tempo, da nossa atenção, do nosso amor, sabe, em lugar errado. Nós estamos tão preocupados com a opinião do outro. Nós estamos tão preocupados com o que o outro, com o que a outra pessoa pensa, o que a outra acha. Ou com o que o outro sente, com o sentimento do outro. E nós esquecemos do amor que Deus tem pelas nossas vidas. Nós desprezamos o amor do noivo pela noiva. Nós desprezamos o amor, sabe, que Deus revelou na cruz do Calvário. O amor de Cristo. Sabe? Sendo nós ainda pecadores, Ele nos amou e entregou o seu Filho por amor a nós. E nós estamos mendigando amor aqui na terra de pessoas, de homens, de mulheres. Portanto, em nome de Jesus, para de mendigar amor e olha
para o teu Deus, o Criador dos céus e da terra. Sabe, amando você, sabe, demonstrando o seu amor, você ainda sendo pecador, eu sendo pecador. Amém? Esse texto, ele nos traz muitas reflexões. Eu vejo muito Jesus nesse texto, eu vejo muito Deus nesse texto. Eu vejo muita ação divina, de misericórdia, de graça, sabe, de Deus aqui neste texto. E nós precisamos enxergar Jesus nesses textos. Versículo 9 fala o seguinte: que certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Então Ana estava lá em Siló, no lugar de adoração. Então depois que ela comeu, que ela bebeu, ela se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Então o sacerdote, sentado ao lado da entrada do templo, observava Ana. O versículo 10 fala que Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então, você imagina a cena, o sacerdote sentado ao lado da porta do templo, e Ana se levanta e começa a falar com Deus, e começa a chorar, e começa a derramar, abrir o seu coração, e gesticulando só com os seus lábios, sem emitir som nenhum, falando com Deus, chorando ali, sabe, derramando o seu coração diante do Senhor, e o sacerdote observando, o sacerdote olhando. Vamos ver o que acontece aqui. Versículo 10 ainda. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto. Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o meu sofrimento, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Opa! Ana coloca diante do Senhor que se o Senhor atendesse o desejo do seu coração, se o Senhor atendesse a súplica, o resultado dessa súplica resultaria em glória ao Senhor. Eu vejo um princípio bíblico aqui. Eu vejo um princípio bíblico sendo aqui fixado para que nós venhamos ter atenção. Qual é a oração que Deus ouve? Qual que é o pedido de oração que Deus não rejeita? Tem um hino, né? Tem uma música de uma cantora famosa que diz que Deus não rejeita a oração, que oração é alimento, não é? Mas quando eu vou estudar as Escrituras, quando eu estudo as Escrituras, eu percebo que Deus rejeitou sim algumas orações. Se você abrir a tua Bíblia em Lamentações de Jeremias, você vai perceber que Jeremias ele fala que Deus ele rejeitou a sua oração, que Deus tapou os seus ouvidos para não ouvir o seu clamor, para não ouvir a sua súplica. Mas eu quero aqui defender que Deus ele não rejeita uma oração, mas eu quero colocar aqui uma vírgula. Eu quero colocar um complemento a esta frase. Deus não rejeita a oração quando o resultado desta oração é glória. Quando o resultado desta oração traz glória para o nome do Senhor. Glorificará o nome do Senhor. Então, às vezes, nós pedimos coisas ao Senhor, só que o resultado da realização dessas petições que nós fazemos ao Senhor são simplesmente coisas para satisfazer os nossos desejos, que
que irão satisfazer os nossos caprichos. E qual é o compromisso que Deus tem com os nossos caprichos? Qual é o compromisso que Deus tem simplesmente de fazer com que nós venhamos nos sentir satisfeitos? Entende? Repleto de bens, de coisas. E o que esse texto, quando compreendido por inteiro, nós percebemos que a oração que Deus ouve e a oração que Deus responde é a oração que Ele é glorificado pelo seu resultado. Ou seja, o resultado, sabe, o fruto dessa oração, sabe, o fato de Deus atender esta oração, o nome dele será glorificado. Neste caso, basta você olhar, né? Quem foi o filho de Ana? Nós vamos chegar aqui, né? Mas quem foi o filho? Qual foi a vida? Qual foi a história? Qual foi o legado de Samuel, filho de Ana? Esta mulher disse ao Senhor: se o Senhor atendeu o desejo do meu coração, este meu filho, ou seja, esta bênção que o Senhor vai me dar, eu vou devolver para o Senhor. Esta bênção vai glorificar o teu nome. Deixa eu te perguntar, todas as bênçãos que Deus tem dado a você, de qual forma que esta bênção volta para o Senhor? De qual forma a tua vida, as tuas realizações glorificam a Deus? Sabe, você pede um emprego para Deus. Senhor, eu quero emprego, Deus, um emprego. De que forma que Deus vai ser glorificado por causa desse emprego que Deus te deu? Ou você vai ser motivo de escárnio, de vergonha naquele lugar? Ou a tua conduta, o teu comportamento naquele lugar vai ser motivo de vergonha? Sabe, você pede um emprego por causa da sua questão financeira. Preciso de um emprego para pagar minhas contas, para poder honrar as minhas despesas, para pagar. Sabe, você pede. Sabe, daí o dinheiro que entra na tua mão, você usa para poder, muitas vezes, se prostituir, se embriagar. Você usa para outros tipos de coisas que não glorificam ao Senhor. Entende? Então, antes de nós orarmos ao Senhor, cheque o teu coração. Cheque, sabe, coloque diante dos teus olhos, coloque se aquilo que você está pedindo a Deus vai glorificar Ele. Irmão, eu não tenho dúvidas. Assim como o ar que eu respiro, que eu não consigo ver, essa mesma certeza que o ar existe, que eu posso respirar, mesmo sem ver, se o teu pedido de oração trouxer glória ao nome do Senhor, certamente o Senhor irá responder a tua oração. Certamente Deus irá ouvir o teu clamor. Entende? Nós estamos diante de um Deus, o salmista diz que é um Deus que sonda as intenções do nosso coração. Antes da palavra sair da nossa boca, o Senhor já conhece as palavras. Portanto, não perca o seu tempo de levar diante do Senhor orações onde Ele não será glorificado. Não perca o seu tempo fazendo esse tipo de oração. Porque Deus não é louco. Deus não é menino, Deus não é inconsequente. Deus não irá dar algo que irá destruir a tua vida. Você pode conquistar coisas, você pode comprar coisas, você pode se destruir. Mas não foi Deus quem fez isso, foi você quem fez isso. Mas se você quer que Deus intervenha na tua vida, se Deus quer que Deus ouça a sua oração e responda a tua oração, preste atenção no que você tem pedido para Deus. Preste atenção no que vai resultar nisso que você... Sabe, onde vai, isso que você está pedindo para Deus, para onde vai te levar, ou sabe, o que vai fazer de você esta bênção, esta coisa, essa circunstância que você tem orado ao Senhor. Qual é a forma que Deus irá ser glorificado através, sabe, desta bênção que você tem pedido para Deus? Conforme eu já disse anteriormente, esse texto deixa muitas reflexões pra gente aqui. Então eu queria que você de repente escrevesse aí, né, algumas coisas que Deus tem falado com você a respeito dessas reflexões, ok?
É mais do que uma história. Sabe? Existem, conforme eu já disse aqui, existem princípios de Deus. Deus aqui estabelece princípios, né, através dessa história. Deus coloca aqui, como é que você conhece Deus? Como é que você... Sabe, tem um louvor que diz que ninguém explica Deus. Né? Eu concordo em partes que na sua totalidade não. Mas a palavra de Deus, muitas vezes, ela vai explicar a forma que Deus age, que Deus interage, que Deus, sabe, se ira, que Deus se alegra. Então as Escrituras é a forma que Deus nos deixou para conhecê-lo. Então numa história dessa nós conhecemos o coração de Deus. Uma história dessa nós conhecemos, sabe, o que toca o coração de Deus. O que faz a mão de Deus, sabe, se virar às nossas vidas. Sabe, Deus virar os olhos dele, sabe, para olhar para nós. Deus curvar os teus ouvidos para ouvir o nosso clamor. Então eu quero deixar bem claro para você aqui, você quer ter a sua oração ouvida e respondida por Deus? Peça aquilo que trará glória ao nome do Senhor. E Deus terá prazer, sabe, de realizar isso que você tem pedido. Tudo que pedir, diz em meu nome. A Bíblia fala, tudo que você pede no nome dele, crendo, você vai receber. Então você começa a pedir um monte de coisa e você fala, mas eu não ganhei isso, eu não recebi aquilo. Mas esse texto está voltado a corações que estão voltados ao Senhor. Sabe, para mentes que foram transformadas e regeneradas pelo Senhor. Então um coração, uma mente regenerada, sabe, vai sempre se achegar, sabe, à presença do Senhor, sabe, com o desejo de agradar a Deus, de louvar a Deus, de engrandecer o nome de Deus. Muitas pessoas já me questionaram a respeito disso. A Bíblia fala que tudo que eu pedir no nome dele, crendo, eu vou receber. Tá, então vai pedindo tudo que você quer aí, pede tudo que você quer, vê se você vai receber tudo aquilo que você quer. Você não vai receber tudo aquilo que você quer. Por quê, pastor? Porque este texto está voltado a corações que foram regenerados, pessoas que nasceram. Você pega lá o Evangelho de João, sabe, Jesus no encontro com Nicodemos, Jesus inicia lá, capítulo 3 do Evangelho de João, dizendo o quê? Aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne discerne as coisas da carne, o que é nascido do Espírito discerne as coisas do Espírito. Então se você quer discernir as coisas do Senhor, se você quer pedir, sabe, coisas para o Senhor ouvir o teu clamor e o Senhor responder o teu clamor, é necessário que a tua oração também nasça no Espírito. Não seja uma oração na carne. Não seja uma oração, sabe, baseada numa vingança. Ainda hoje pela manhã eu conversava com um pastor amigo meu e eu acompanhei trecho da mensagem dele. E hoje ele abriu o culto dele fazendo uma oração e orando, né, um salmo onde o salmista pede para que Deus se vingue dos seus adversários, sabe, ao ponto de bater com a cabeça das crianças no chão. E quando nós lemos isso, nós observamos isso, nós ficamos chocados com isso. Como é que um cristão, como é que um servo de Deus tem coragem de pedir para que Deus se vingue dos seus adversários, ao ponto de bater com a cabeça dos seus filhos, das suas crianças no chão? Nós entendemos que o povo estava exilado, o povo estava escravizado, estava totalmente cativo dos seus privilégios, dos seus direitos. E eles clamavam por vingança. E nós sabemos que Deus fez vingança. Mas quando eu me relaciono com Cristo, eu observo um Cristo agindo com uma misericórdia, com uma vingança diferente, uma maneira diferente. E é este coração que Deus quer colocar nas nossas vidas, esse tipo de mente que Deus quer que nós tenhamos, uma mente de misericórdia, uma mente de graça, onde Jesus fala que nós temos que abençoar aqueles que nos maldizem.
Nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. Este é o Evangelho. Este é o Evangelho que Jesus apresenta a nós. E nós temos que ler esses textos com a lente do Evangelho. Vamos voltar para o texto aqui. Preciso terminar esse texto. E então nós paramos aqui no versículo 11, né, onde então fez o seguinte voto. Ana faz o voto aqui ao Senhor, né, se ele olhasse com atenção para o sofrimento dela e se respondesse à oração dela e deu um filho a ela. Ela iria dedicar ao Senhor este filho e jamais iria cortar o cabelo dele. Aqui nós sabemos que existe um voto, né? Existiam os nazireus que eles faziam um voto, e parte deste voto estava o fato de não cortar o cabelo em consagração ao Senhor. Outro voto, por exemplo, o mesmo voto que Sansão fez, não poderia tocar em cadáver, enfim, são vários. Um outro momento nós falamos a respeito disso. Então este voto ela faz ao Senhor. No versículo 12, o texto diz que enquanto ela fazia esta oração ao Senhor, o sacerdote Eli observava. E o versículo 13 fala que ele viu que os lábios dela se moviam, porque ela falava com Deus sem emitir som, simplesmente falando com sua alma, com o seu espírito, sabe? E sem emitir voz, sem emitir som. E o texto fala, como ele não ouvia som algum, ele pensou que ela estivesse bêbada. E então ele vai e fala, até quando vai se embriagar? Disse ele, larga este vinho. Então olha aqui, ó, o homem fazendo julgamento, né? Até o sacerdote aqui, ele não está imune, né, de julgar de forma equivocada. Ele julga esta mulher de forma equivocada. Então ela teve a oportunidade de falar, e fala com todo respeito, com todo amor. E ela responde, o sacerdote ali dizendo, meu Senhor, eu não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando o meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Eu imagino a cara desse sacerdote, sabe? Aquela mulher, ela tinha uma maneira, ela teve uma postura, uma maneira íntima e profunda, sincera diante de Deus. Ela não se preocupou com quem estava olhando para ela, o que as pessoas que estavam olhando para ela iriam pensar dela. Ela simplesmente clamava ao Senhor. Ela falava com Deus, como se diz, ele está falando sozinho. Essa mulher, ela falava, não estava preocupada com quem estava olhando, que estava observando, que estava medindo ela. E ela começava a falar, ainda que sem emitir voz, sem emitir som nenhum. E com o seu coração gesticulando ali com as suas mãos, com os seus lábios. Até o ponto do sacerdote se enganar, dizendo, essa mulher está bêbada. Então ela vai falar, não estou bêbada, meu Senhor. Eu estou angustiada. Sabe, eu estou aqui aflita. Eu estou aqui derramando o meu coração de forma profunda. Porque a tristeza que existe no meu coração é profunda. Não pense que eu sou uma mulher sem caráter. Não me julgue pelo meu desespero. Não me julgue pela forma que eu me relaciono com Deus. Não me julgue pela minha intensidade com Deus. Não me julgue pela minha sinceridade que eu tenho com Deus. Não me julgue. Não me julgue. E o que resta para o sacerdote é falar o que ele disse. Versículo 17. Este caso, vá em paz, disse Eli.
que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E o sacerdote então diz para aquela mulher: nesse caso, minha querida, neste caso, filha, que o Senhor ouça o teu clamor, que Deus atenda ao teu coração. O sacerdote ali, ele observa e não resiste, tem que dizer, né? Nesse caso, o que me resta é concordar com você aqui e reforçar diante dessa situação toda que Deus, ele atenda o desejo do teu coração. O sacerdote aqui ainda, ele impetra aqui uma bênção. O sacerdote aqui, ele ainda concorda com a oração dessa mulher. Que Deus atenda, né? Que Deus conceda a você o que você pediu. E ela, no versículo 18, ela demonstra gratidão. Ela se sente ouvida. Ela se sente amada. Ela se sente acolhida. Tanto que ela vai dizer muito obrigada. E não foi só porque ela disse, mas é por causa do que eu vou ler agora que nós percebemos que algo mudou na vida dela. Depois desta resposta. Ela disse muito obrigada. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente. E o seu rosto já não estava mais triste. Essa mulher, ela volta então para a mesa, junto com a sua família. E ela volta a comer. Só que agora o seu semblante já havia sido transformado, sido mudado. Esse semblante que outrora era triste, agora já não é mais triste. Eu creio que foi transformado por um semblante esperançoso, um semblante que tem esperança. É um semblante transformado pela resposta da fé. Esta mulher ainda não estava grávida. Esta mulher ainda não tinha recebido as suas bênçãos, ela não tinha ainda recebido, a resposta das suas orações. Mas a resposta da fé mudou o semblante daquela mulher. Essa é a diferença daquele que ora, aquele que adora ao Senhor através de uma oração. Aquele que se direciona a Deus através de uma oração onde Deus sabe que Ele será glorificado através daquela petição, através daquela súplica. O simples fato daquela mulher orar fez com que o semblante daquela mulher mudasse. Percebe que não foi o resultado da oração que fez a mulher mudar o seu semblante? Mas o que mudou o semblante daquela mulher foi o simples fato dela orar, dela falar com Deus, dela derramar as aflições, as súplicas, derramar aquilo que está afligindo a alma dela diante de Deus. A oração, quando nós falamos, quando nós rasgamos o nosso coração, quando nós não nos importamos com tudo que está acontecendo ao nosso redor, quando nós terminamos essa conversa com Deus, esse diálogo com Deus, o nosso semblante é transformado. Eu não sei o que você precisa fazer na tua casa. Eu não sei o que você precisa fazer hoje aí na tua vida, na tua casa. Para que as coisas aí mudem. Mas eu sei que se você se relacionar de forma íntima, de forma sincera, intensa com Deus, Deus vai começar a mudar o teu semblante. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém sorri. Ninguém solta um sorriso. Ninguém. Ninguém mostra os dentes sorrindo sem um motivo. Para que um sorriso, estou dizendo de um sorriso verdadeiro, amém? Um sorriso para sair do rosto de uma pessoa de forma espontânea, de forma verdadeira, algo dentro desta pessoa tem que acontecer. Motivos interiores devem acontecer. Aparentemente essa mulher não tinha motivos aparentes para que ela viesse sorrir. Mas algo aconteceu dentro daquela mulher. Algo aconteceu na fé daquela mulher. Algo aconteceu entre a terra e o céu aquele dia, que fez com que
o semblante daquela mulher mudasse. Eu ouso dizer aqui, sabe, com toda a reverência às Escrituras, é que aquela mulher, ela teve a sua fé, ela teve as suas estruturas mudadas através do gesto da oração, da fé, da comunicação com Deus. Conforme eu disse domingo passado aqui, orar é muito mais do que falar com Deus. Orar é você trazer Deus para o seu dia, é você trazer Deus para a sua realidade. Orar é você trazer Deus, sabe, para o seu momento. Isso é oração. Oração é isso. Oração é você chamar Deus para o seu presente momento. E foi isso que essa mulher fez. Ela chamou Deus para aquele momento. E quando Deus chega naquele momento, o semblante daquela mulher é mudado, é transformado. Amém? Então, glória a Deus aí. Digita amém aí para me ver se você está concordando comigo. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 19. Então vai narrar agora aqui o desenrolar dessa história. Diz que na manhã seguinte, então no dia seguinte, na próxima manhã, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. Então, no devido tempo, versículo 20, no devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu pedi ao Senhor. Então olha só, depois que ela fez esta oração, voltou para a mesa, voltou a comer, teve o seu semblante mudado. No dia seguinte, toda a família se levantou bem cedo e foi adorar a Deus novamente. Então eles voltaram a adorar a Deus novamente. Depois, quando eles voltaram para casa em Ramá, o seu marido Eucana, né, teve relações com Ana. E o texto deixa claro que o Senhor se lembrou dela. O Senhor se lembrou dela naquele momento. Versículo 20. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. Então o Senhor agora aqui concretiza. O Senhor concretiza, sabe, o pedido. Deus realiza o desejo, o pedido, o voto, né? O pedido de Ana. Então olha Deus fazendo a parte dele aqui, ó. Deus, ele faz a parte dele. Deus vai lá e abençoou. Sabe o que eu entendo aqui? Não foi o Espírito Santo quem colocou, né, como fez com Maria, né, que Maria, Jesus foi concebido do ventre de Maria, mas foi o Espírito quem colocou ali, né, Jesus no ventre. Não, Samuel, ele foi fruto de uma relação sexual entre Eucana e Ana. Mas eu percebo que toda a vida é um presente de Deus. Neste texto fica claro de que quem dá a vida é o Senhor, é Deus. Porque certamente Eucana havia por diversas vezes, muitas vezes, talvez centenas de vezes, tido relação com Ana. E ela não teve, né, a oportunidade de gerar um filho dele até então. Mas agora o texto diz que o Senhor lembrou do pedido de Ana, que o Senhor lembrou do voto que Ana fez. Então o Senhor, ele abençoou este casal com o filho. Olha aqui, gente. Vamos lá. E ela disse que deu o nome, né, dele de Samuel, que diz: eu o pedi ao Senhor. Versículo 21. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir o seu voto. Então passou um ano. Então você vai imaginar, o menininho ainda está pequenininho, né? São 9 meses de gestação.
No ano seguinte, é um bebezinho ainda, meses, entendo eu que seria aqui, o menino ainda teria meses ainda de idade. Então, a família inteira vai para cumprir o voto ao Senhor. Versículo 22 fala que Ana, porém, não foi. Aí ele vai falar por que Ana não foi. Daí Ana fala assim, vamos esperar até o menino ser desmamado. Eu não entendi, né? Você pode falar por que Ana não foi, levou o menino até o local da adoração, até o templo do Senhor, até o sacerdote, para fazer parte daquele momento. Porque Ana, ela tinha na sua mente, no seu coração, o voto que ela havia feito com Deus. E ela não poderia entregar simplesmente um bebê recém-nascido na mão do sacerdote, porque aquela criança, ela tinha necessidades físicas, vitais, que dependiam da sua mãe. Então, percebe comigo aqui que Ana já tinha no seu coração que aquele filho não seria para ela. Que aquele filho, conforme ela havia prometido ao Senhor, seria do Senhor. E aquele filho seria dedicado ao Senhor. Então ela iria entregar o seu filho no templo, sabe? Ela ia entregar o seu filho ao sacerdote para que o seu filho ali desse continuidade na obra do Senhor, desse continuidade, sabe? Em todas as coisas que o Senhor gostaria de fazer e realizar através da vida dele. Então ela falou, não vou, porque a criança não está pronta ainda. Vou terminar de preparar a criança aqui, vai desmamar, assim que desmamar, ele vai para o lugar que ele deve ir. Olha a seriedade do compromisso, do voto que essa mulher teve com Deus. Ela foi agraciada, ela foi abençoada por Deus, só que ela não esqueceu do voto que ela fez com Deus. Ela estava preparando tudo para que o voto, a parte dela do voto, fosse cumprido. Olha que interessante isso. A postura, né, da serva Ana do Senhor. Vamos ver aqui. Então aqui no 21 ainda, né? No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram uma viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e o deixará para sempre. Ela já estava pronta a deixar o seu filho lá para sempre. Percebe? A bênção dela foi devolvida para o Senhor. Aquilo que ela disse para o Senhor, se o Senhor me der, eu te devolvo. Se o Senhor me abençoar, quem vai ganhar com isso é o teu reino. E nós sabemos que nós estamos num período, né, de transição aqui. O livro de Samuel é um livro que nos mostra um período de transição de governo. Né? Nós passamos aí pelos profetas, nós temos a era dos pais da igreja, nós temos a era dos patriarcas, nós temos os profetas, nós temos os juízes, né? E logo nós iremos chegar nos reis. E nós sabemos que Samuel, ele vai ser uma pessoa muito importante neste momento de transição, onde Samuel é o camarada usado por Deus para poder ir lá e levantar o rei segundo o coração de Deus, né? O rei que é o rei, no caso que eu estou falando de Davi, mas Samuel vai participar da unção desde Saul, né? Ele vai participar da unção de Saul como primeiro rei, vai participar do momento onde Deus agora coloca um rei segundo o seu coração, que é Davi, e é este menino aqui, consagrado pela sua mãe, que vai se transformar num profeta, sabe, num juiz, num servo do Senhor, num sacerdote do Senhor. Então observa o poder da nossa oração. Outra coisa que eu sempre ouço, né, mas me traz muito questionamento, muitas vezes quando eu penso nisso, quando eu ouço isso. A tua oração tem poder.
A tua oração tem poder. E as pessoas falam que a oração tem poder como se a oração fosse uma mandinga, como se fosse um ritual de magia. Mas eu entendo que a oração tem poder, nesse caso, como o caso de Ana. Olha a oração que essa mulher fez. Senhor, se o Senhor me abençoar com um menino, com um filho, eu vou consagrar esse menino à tua presença. Esse menino vai te servir. Esse menino vai te adorar. Esse menino ele vai morar na tua casa. Esse menino vai ser uma bênção. É esse tipo de oração que tem poder. Oração que você faz onde o reino de Deus é que ganha. Onde o ganho está no reino de Deus. Onde simplesmente o ganho não é o ganho próprio, sabe? O ganho do nosso umbigo, mas é onde o reino de Deus vai ser estabelecido. Então vamos lá. Versículo 21, ela fala que levaria o filho dela e ali deixaria para sempre. Versículo 22, né? Versículo 23 fala o seguinte: faça como lhe parecer melhor. Aí o Cana vai falar para ele, né? Para ela, né? Fala para ela: faça como que você acha melhor. Fique aqui até ele desmamar. E que o Senhor a ajude a cumprir a sua promessa. E o Cana fala que Deus te ajude a você deixar o teu filho lá. Que Deus te ajude. Que Deus te ajude neste momento, porque é um momento de entrega. O momento de entrega não é um momento fácil. Mas o Cana fala que o Senhor te ajude neste momento. Eu quero falar para você, o momento da entrega é um momento, às vezes, não tão fácil, mas é necessário. Para que o plano maior de Deus se cumpra, é necessário que nós entreguemos a Ele aquilo, sabe, que o Senhor nos deu. Então entregue ao Senhor hoje aquilo que o Senhor te deu. Coloque diante dele. Coloque diante de Deus aquilo que o Senhor te deu. Os dons, os talentos, o recurso, tudo aquilo que Deus colocou na tua vida. Para que é isso? Para que Deus te dá? Para quê? Para você ser feliz? Para você construir a sua casinha? Para você ter sua mansão? Para você ter seu carro novo? Para que Deus coloca o recurso na tua mão? Se Deus não for glorificado através desse recurso, querido, eu ouso dizer que não foi Deus quem te deu. Mas se você entende que Deus colocou recurso sobre a tua vida, faça com que Deus seja glorificado. Eu quero te dar uma boa notícia: não vai faltar recurso na tua vida. Faça aquilo que chegou na tua vida, glorificar o nome. Se você tem filhos, faça com que não importe a idade dos seus filhos. Você fala: pastor, mas o meu filho já nasceu, está grande, já está crescendo. Não, faça a partir de hoje os teus filhos, sabe, glorificarem a Deus. Faça a tua parte, seja exemplo. Instrua, ensine, ore. Faça de uma forma com que eles façam isso em nome de Jesus. Entrega para o Senhor hoje em nome de Jesus as bênçãos que Ele colocou sobre a tua vida. Então, versículo 24. Depois 23, então, que... vamos ler 23 de novo. Faça como lhe parecer melhor, respondeu o Cana. Fique aqui até ele desmamar. E que o Senhor a ajude a cumprir a sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou do seu filho até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló. Embora ele ainda fosse pequeno, também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana lhes disse: com certeza o Senhor se lembra de mim. Com certeza o Senhor se lembra de mim. Eu sou a mulher que esteve aqui anos atrás orando ao Senhor.
Pedi ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu o meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida, ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. Graças a Deus. Ana cumpriu o seu voto. Ana cumpriu com a sua parte. Ana reconheceu que o milagre que ela recebeu veio do Senhor. Que a bênção que estava sobre o colo dela, sobre os braços dela, não tinha fonte, outra fonte a não ser a fonte inesgotável que é o Senhor. Ana entendeu que ela recebeu um presente do Senhor e que aquele presente não é dela, que aquele presente estava momentaneamente em seus braços, mas aquele presente deveria retornar ao Senhor, aquele presente deveria trazer glória ao Senhor, deveria glorificar o nome do Senhor. Portanto, eu quero neste momento fazer essa última consideração aqui com você. Faça todas as coisas que cheguem à tua vida, cheguem, sabe, à tua casa, tudo aquilo que, sabe, que chega às tuas mãos, tudo aquilo que, sabe, que você recebeu de Deus. Faça com que isso glorifique a Deus. Quer seja uma bênção financeira, quer seja um dom, um talento, quer seja sabedoria, quer seja o teu emprego, a tua função, não sei o que você faz, o que você tem para ofertar ao Senhor hoje, o que você tem para glorificar o Senhor hoje. É isso que você vai fazer hoje. Você vai devolver para o Senhor, você vai entregar para o Senhor, porque foi o Senhor que te deu. E agora sim nós podemos dizer aqui o texto, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que Deus seja tudo nas nossas vidas. Que Deus seja o tudo nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você para a honra e glória.